Oi, professora Vânia, tudo bem com a senhora? Então, eu sou a Vitória, do segundo ano Alimentos, e eu vim apresentar o vídeo relatório sobre a nossa última aula prática, que foi sobre teoria de umidade. A umidade nos alimentos é um parâmetro fundamental para avaliar sua qualidade, observação e valor nutricional. Ela influencia diretamente a textura, a estabilidade microbiológica e a vida de prateleira dos produtos alimentícios, disse Brasil 2021. Existem diferentes métodos para determinar a umidade, sendo os mais comuns o método por secagem em estufa e o método por infravermelho. Ambos baseiam-se na perda de massa pela evaporação da água, porém diferem quanto à tecnologia e ao tempo de análise, disse Taco 2020. O Instituto Adolph Lutz, referência nacional em análises laboratoriais, estabelece em suas normas oficiais um procedimento detalhado para a determinação da umidade em diversos alimentos. Diz, o Instituto Adolph Lutz 2023. Já o TACO 2020, mantido pela Unicamp, disponibiliza dados atualizados sobre a composição de alimentos, incluindo o teor de umidade, servindo de base para análises comparativas em laboratório. Bom, o nosso objetivo da aula foi determinar o teor de umidade de uma amostra de macarrão instantâneo, utilizando dois métodos distintos, que é a secagem em estufa a 105 graus até o peso constante e a análise por infravermelho. Mas a gente tem que realçar sempre que essa questão de até o peso constante, a gente não fez o método tradicional, que é aquele que a gente deixa na estufa por 1 hora e depois vai tirando. Na estufa por 1 a 2 horas, não me recordo. E aí vai tirando de 1 hora, pesando até ter um peso constante. A gente fez o Overnight, que é deixar por 12 horas na estufa. Materiais e métodos. Os materiais e equipamentos utilizados foram a estufa, a 105 graus, cadinhos de porcelana, dessecador, espátula, balança analítica, cloreto de cálcio anidro. Já para o método do infravermelho, a gente utilizou o determinador de umidade por infravermelho, a espátula e o grau de pistilo. Agora a gente vai falar dos métodos. Bom, primeiramente, a gente fez a limpeza e a pesagem do cadinho vazio, que a pesagem dele deu 20,442 gramas. Lembrando que o cadinho que eu usei foi o cadinho de número 8. Logo depois, a gente fez a adição de aproximadamente 3 gramas de amostra de macarrão instantâneo. Lembrando que a gente passou ele no pistilo, fazendo a trituração dele. Aí depois a gente fez a pesagem do cadinho com a amostra, que o meu deu 23,048 gramas. Pesagem do cadinho com a amostra, que o meu deu 23,048 gramas. Depois a gente teve o aquecimento da estufa a 105 graus por 4 horas. Assim, adicionando o cadinho na estufa, deixando ele overnight 12 horas. Logo após que foi retirado os cadinhos da estufa, se teve o resfriamento no dessecador por 20 minutos. Depois, houve-se a pesagem apenas do cadinho para saber o valor final. No método por infravermelho, a gente teve a trituração da amostra com grau de pistilo, igualmente fizemos na da estufa. A gente teve a colocação de 0,5 a 1 grama da bandeja do equipamento, ajuste de temperatura para 145 graus e adicionamento da leitura. Logo no final, tivemos uma anotação automática do tempo e do teor de umidade no visor do equipamento. Os resultados e discussões. A gente teve secagem em estufa, que foram aproximadamente 16 horas, porque teve o pré-aquecimento da estufa em 4 horas. Já o infravermelho, a gente teve ele foi realizado em 2 minutos e 51 segundos. Como apresentado no vídeo a seguir, agora eu calculei quanto que foi a determinação da umidade, utilizando a fórmula umidade igual a abre colchete, peso inicial, menos, abre parênteses, peso do cadinho cheio, menos peso do cadinho vazio, fecha parêntese, fecha colchete, vezes 100, dividido pelo peso da amostra. Assim, obtendo esse seguinte resultado que a senhora consegue observar no seguinte cálculo apresentado. Já o infravermelho, o resultado dele de teor de umidade ficou 5,87% de umidade. A diferença entre os valores pode estar relacionada ao princípio de cada método. O infravermelho mede apenas a água livre, enquanto a estufa pode evaporar também parte da água ligada. A secagem convencional é mais precisa para análises oficiais, enquanto o infravermelho é indicado para rotinas rápidas, como no controle de qualidade industrial. Segundo o TACO 2020, o teor médio de umidade no macarrão instantâneo cru gira em torno de 10%. O que confirma os valores obtidos considerando a variação entre métodos. A conclusão foi que ambos os métodos foram eficientes para determinar a umidade no macarrão instantâneo. O método por estufa, apesar de mais demorado, é mais completo, enquanto o método por infravermelho é prático e rápido, sendo ideal para análises rápidas em indústrias. A escolha do método depende do objetivo da análise e dos recursos disponíveis no laboratório. Mas lembrando sempre que a estufa e o infravermelho, ele tem qualidades e defeitos. Então, a gente sempre tem que observar o que precisamos, qual é o que a gente precisa, qual é o alimento que a gente quer determinar teor de umidade e fazer as comparações para ver o que é melhor. Bom, professora, foi isso. Esse relatório ficou um pouquinho mais rápido, mas é porque eu não tô conseguindo falar muito. Então, eu tentei dar uma resumida aqui, mas espero que a senhora tenha gostado, que a senhora tenha entendido. E agora as referências vão estar passando aqui na tela para a senhora.